Olá, maravilhosos! Sejam bem-vindos ao Madar Arquitetura. Eu sou Raíssa Gameleira e a dica de hoje é uma dica de projeto. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas dicas sobre como aproveitar espaços em cozinhas e salas pequenas. Antes da dica, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e já deixar seu like aqui pra gente, tá joia? A dica de hoje é sobre um projeto. A gente vai usar como modelo um projeto do nosso escritório, que a gente aproveitou todos os espacinhos a partir da marcenaria. A gente vai mostrar aqui, através da modelagem 3D, como aproveitar melhor a cozinha e a sala da sua casa. Eu vou apresentar para vocês aqui primeiro, na volumetria, o antes, certo? Como a gente recebeu essa planta e quais eram as maiores preocupações dos nossos clientes. A gente escolheu exatamente esse apartamento porque ele é pequeno e a preocupação dos nossos clientes era exatamente essa: como aproveitar, como conseguir espaço. A cozinha ela tem aproximadamente 6 metros quadrados e ela precisa também ter a função de área de serviço. A preocupação maior nessa cozinha, quando eles apareceram assim pra gente, quando eles conversaram com a gente no dia do levantamento, é esse janelão. Porque onde colocar os armários? E essa janela é importante também para a circulação do vento e para a luminosidade da cozinha. Vou mostrar para vocês como a gente solucionou isso. Vou apresentar a planta para vocês primeiro. Aqui é o hall de entrada, certo? Aqui é a entrada do apartamento, tem esse hallzinho, com esse pilar aqui sacando. Tem aqui a sala, certo? E eles têm aqui a varanda deles. A sala, esse cantinho aqui, tem mais ou menos uns 12 metros quadrados. Essa parede útil que a gente tem, ela tem mais ou menos uns 4,87 metros. É isso? Isso, uns 4,37 metros na verdade. Também tinha preocupação de, eu preciso de uma mesa de jantar, eu acho que só cabe um sofá aqui, como é que a gente vai fazer isso? Preciso de espaço para guardar as minhas coisas. Pois bem, eu vou mostrar para vocês como a gente solucionou cada ambiente. Vamos começar com o hall de entrada. O que foi que a gente fez? Tinha um pilar sacando, bem aqui, como eu estou passando aqui em cima do mouse, que tem 22 centímetros. 22 centímetros é muita coisa, dá para aproveitar sim esse espaço para colocar peças e armazenamento de coisas pequenas. O que foi que a gente fez? A gente fez um grande painel ripado, que tem 2 portas nas laterais e no meio é fixo, que é onde está o pilar. E aí a gente usou esse espaço, a gente fez esse grande móvel assim com portas ripadas. Primeiro a gente fez ripado para ficar bonito, porque é o hall de entrada, né? A gente tem que deixar isso daqui bonito. E segundo que, com toque mágico, eles podem abrir e aproveitar esse armáriozinho aqui dentro. A gente dispôs mais ou menos algumas prateleiras aqui com alturas diversas, porque eles podem colocar também aqueles ganchinhos e pendurar algumas coisas, podem colocar cestas. É um espaço que está sendo bem aproveitado e é muito lindo, né? Painel ripado é uma coisa que a gente adora. A outra solução que a gente fez foi aqui na sala. Na sala, a gente tirou a varanda, certo? A gente aumentou essa nossa sala. Apesar de tudo, apesar de um pouquinho que a gente avança, o que foi que a gente conseguiu aqui? A gente conseguiu colocar uma mesa de jantar, que está aqui, né, na parte da esquerda. Conseguiu colocar um sofá de tamanho super confortável, tamanho padrão, 2,50. Conseguiu colocar a poltroninha, a mesinha lateral. Conseguiu colocar a lumináriazinha de piso e toda a parte decorativa. E mais, outra dica que eu dou é essa daqui, ó. No móvel da TV a gente fez um móvel mais robusto, com as portinhas ripadas também, para ficar uma coisa bonita, uma coisa decorativa. E aqui tinha a janela fazendo em L, nessa região aqui. O que foi que a gente fez? A gente diminuiu um pouquinho a profundidade desse móvel aqui atrás e colocou passando a cortina. A gente ganhou mais um módulo, a gente ganhou mais um espaço, a gente não perdeu a vista da janela, é só abrir a cortina que você consegue ver a vista, e é mais um cantinho que a gente ganhou, que é muito importante em apartamentos que têm os espaços muito reduzidos. E aí, ao longo desse móvel, né, ele é um móvel bem robusto, a gente colocou ele bem profundo, na profundidade mais ou menos desse móvel do barzinho, ou seja, tem uns 45 centímetros a 50 centímetros aí. Ao longo dele, no final, nós fizemos um espaço para colocar uma cristaleira, que era o desejo da nossa cliente, colocar um espaço para vinhos, para taças, para o café, né? Então, a gente tem bem dimensionado uma região para ser a sala de estar, né, para ser a sala da TV,
uma região determinada para ser a parte da sala de jantar e nós vamos para a cozinha. O que foi que aconteceu aqui na cozinha? Uma coisa importante que a gente desenvolveu aqui foi puxar essa península em pedra. Só que tem uma coisa que você tem que se atentar. A questão da dimensão, dimensionamento, se você vai conseguir passar quando você faz esse puxadinho. Para conseguir esse espaço, o que foi que a gente fez? A gente empurrou mais ou menos essa parede, na verdade a gente quebrou essa parede alguns centímetros só. A gente empurrou até aqui assim, uns 30 centímetros. Faz diferença? Fez muita diferença para a circulação dessa cozinha. E nessa parede não ia ter muita função. E aí como é que a gente dimensionou aqui as coisas, certo? A parte da área de serviço, o que foi que a gente fez? A gente aproveitou esse cantinho aqui. Tá vendo esse armário? Pois bem, a gente abre a porta e ele, na verdade, tem a piazinha da área de serviço, certo? E tem um espaço aqui, ó. Tá vendo esse pilar aqui, como ele saca bem pouquinho? Mas ele já é suficiente para colocar as vassouras. Então, a gente desenvolveu um armário bem fininho e colocou as vassouras aqui. Girando aqui na nossa cozinha, temos o micro-ondas, temos o espaço destinado para o filtro de água. E aí, Raíssa, onde é que eles vão lavar a roupa? Então, a máquina de lavar tá aqui, ó. E aí a gente consegue deixar tudo escondidinho, parecendo que é a cozinha e você nem vê a área de serviço, mas ela tá lá. Então, isso também dá uma sensação de que a cozinha é um pouco maior, né? Porque você não tem essa divisão, assim, essa setorização tão forte na cozinha. E colocamos aqui a geladeira. E como eu falei no começo do vídeo, tinha um problema na janela. Raíssa, você fechou tudo, colocou esses móveis e aí tirou a ventilação, tirou a circulação? Não. Esses móveis aqui, eles estão ripados na frente, certo? A gente fez alguns furos nessas ripas. Na verdade, é uma moldura que a gente passou essa porta. Imagina que é uma moldura e tem essas ripas assim na frente. Tudo seguindo esse modelo que a gente gosta do ripadinho que a gente usou ao longo do apartamento. Só que dessa vez a gente colocou uma cor cinzinha, para dar uma variada, para não ficar tudo na madeira assim em MDF, no tomzinho de madeira. E aí, quando você abre essas duas portas, a gente escolheu esse módulo aqui, daqui até aqui. Quando você gira essas portas, o fundo dela também é ripado. Isso faz com que a luz ela passe para lá. Mas a gente ainda tem um problema da ventilação. E aí o que foi que a gente fez? A gente colocou essas portas para elas correrem. Essas portas elas vão correr para cá. Ela consegue ter acesso aqui na janela e abre na necessidade. Ela diz que não é sempre que ela usa para abrir. O projeto já está executado e eu já posso dizer isso, né? Não é sempre que ela usa, que ela abre essa janela, mas ela gosta, porque se está cozinhando alguma coisa, o cheiro está muito forte, ela abre essa janela e o vento leva. Mas atenção para essa dica aqui, tá? Como a cozinha é pequena, a gente não fez isso ao longo do móvel inteirão aqui atrás. Por quê? Para ela dar mantimento, o ideal é que não tenha luminosidade, não tenha essa ventilação assim correndo e tudo mais. Então, esse espaço ele é destinado para ela guardar as coisas do tipo, são as xícaras, são os pratos, e a parte mais do depósitozinho de comida ficam para os outros armários que estão protegidos, a luminosidade e tudo mais. Aqui na península também ela acabou ganhando espaço de gaveta, ganhou espaço, enfim, da portinha que dá para colocar as panelas. E tem esse adorno aqui em cima, né? Esse espaço para adornagem, mas que também ainda é muito útil, que dá para colocar as plantinhas caindo, dá para colocar os potinhos de feijão, os potinhos de arroz. Fica tudo bem lindo e bem fofo. E eu vou mostrar para vocês aqui agora como ficou o nosso render. E depois tem uma imagenzinha do projeto já quase finalizado. Ele está em tempo de finalizar, a gente vai tirar foto, vai fazer vídeo. Mas tá aqui mais ou menos o nosso render, né? De como ele vai ficar no final. Não parece ser um apartamento tão pequeno, né? Não parece que não tem tantos entraves para conseguir espaço. Mas um bom projeto faz com que a gente tenha bons proveitos, né? Que a gente tenha todo aquele apartamento. Ficou bonito, né? Não ficou entulhado de coisa, assim, para guardar. Mas ficou funcional, né? Não tem só estética aqui, né? A gente pensa em outras coisas também, além da estética. E aí eu vou mostrar aqui a foto, deixa eu ver aquela foto, tá aqui. A foto do ambiente, do espaço ficando pronto. Esse foi um dia que a gente foi visitar para ver como é que ficou a marcenaria, como é que tudo ficou. Olha ali o nosso painelzinho ripado, bem lindo, bem funcional. Aqui a luminosidade passando, tá vendo? Aquele armáriozinho que eu falei que só pode ir com prato e tudo mais, né? Só pode colocar pratos, esse tipo de utensílio. As comidas vão para os outros armários que
que são completamente fechados. Ainda vai receber aqui o espelho. Tem uma mesinha aqui super confortável. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica do Madá de hoje. Curta, comenta aqui o que é que vocês acharam desse projeto, compartilha com os amigos, nos segue aqui no YouTube e a gente tá lá no Instagram também, mostrando vários outros projetos e várias outras soluções. Até a próxima!